Olá! Tenho um prazer imenso em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Nesse clima de friozinho, tome aquele café quentinho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livros. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Essencialmente, nessa edição, vamos falar de livros, vamos falar do hábito da leitura. O que é um livro? Ele é um ramalhete de ideias. É uma coisa que faz com que a gente embeleze a nossa reflexão, a nossa prática, a nossa percepção, aquilo que nos ilumina em vários sentidos. Na terceira parte desse nosso encontro, conversamos com o escritor Sebastião Honorato, de São Mateus, que é membro da Academia Mateense de Letras, a AMALetras. Sebastião é autor de vários livros e comenta conosco nesse encontro sobre seu hábito da leitura, suas preferências literárias e suas práticas como escritor. Mas eu comecei a ler de tudo, sabe? Li alguns livros do Jorge Amado, né? Gostei muito, porque é um escritor regional, né? E li todo tipo de livros, porque inclusive eu escrevi livros para todos os gostos, né? Escrevi romance, escrevi contos e escrevi uma obra infantil. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na dica de leitura desta edição, temos também um importante depoimento do escritor e palestrante Nailor Júnior. Ele fala sobre o baixo nível de leitura dos brasileiros, os problemas encontrados nas redes sociais, assim como outras questões relacionadas com a ausência do hábito da leitura. Assista junto comigo. Professor, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, eu achei muito interessante que a última, agora de 2012, identificaram que metade da população do Brasil pode ser considerada leitores, metade da população do Brasil, 88,5 milhões de brasileiros. Mas dessa metade, lê-se aí muito pouco, 3 livros por ano. Lê pouco porque a gente compara com outros países que, por exemplo, a França lê 15, 16 livros por ano. Realmente o brasileiro lê pouco, professor? Bom, aquela história, né? A gente precisa considerar o que significa leitura, né? Porque hoje em dia dizem que a internet ela veio jogar contra a leitura. Isso é uma bobagem. A internet veio jogar a favor, porque a internet é basicamente lida, né? Tudo que você faz na internet é lido. As pessoas veem vídeo, né? Eu acho que hoje o canal de televisão mais visto no mundo deve ser o YouTube. Eu acho que não tem outro canal mais visto que o YouTube no mundo. Mas, tirando isso, o grosso é lido, né? Nas redes sociais, basicamente as pessoas leem. Leem porcaria, mas leem, né? Escrevem porcaria, mas escrevem. Então acho que nunca as pessoas escreveram tanto e leram tanto, não importa que qualidade, do que nessa época que a gente está vivendo. O problema é o que as pessoas estão lendo, né? É isso que é o problema no Brasil. A quantidade de bobagem que as pessoas leem é medido, eu não preciso de nenhuma pesquisa. É só acessar meu Facebook e verificar o que as pessoas compartilham ali. As pessoas compartilham as maiores idiotices como se fossem verdade, porque elas não conseguem distinguir, né, o mundo real do mundo virtual e a verdade da coisa mais da mentira mais idiota, mais absurda. Isso demonstra o quê? Que elas têm pouquíssima profundidade, entendem pouco de percepção de realidade, não sabem o que é realidade, o que é percepção de realidade, e não tem conhecimento, elas não têm estofo para fazer essa distinção. É por isso que eu vou dizer que as pessoas leem muito menos ainda do que as pesquisas demonstram. Mas os pais dizem, meu filho, eu incentivo meu filho a ler, eu faço tudo que está ao meu alcance para que meu filho leia. Não tem que fazer nada disso, tem que ler, né? O meu filho tem 7 anos. Hoje, em 2015, ele tem uma biblioteca de mais de 300 livros. Meu filho é 7 anos. Não é? Meu filho é 7 anos, se você falar para ele sobre pintura,
Que pintores você conhece? Meu filho tem 7 anos e ele sabe falar de Van Gogh, ele sabe quem é Van Gogh. Se eu mostrar um Van Gogh, ele reconhece, ele sabe quem é Van Gogh. Ele sabe quem é um Picasso, não é? Ele sabe quem é um Picasso. A professora pergunta a ele na escola, a professora de artes, se eles gostariam de trabalhar algum pintor, e ele sugere Rembrandt, não é? Ele tinha 5 anos, sugeriu Rembrandt, ele tinha 5 anos. Alguém vai dizer assim, mas é seu filho, mas é porque... Não, o meu filho é só uma criança como outra qualquer, meu filho não é mais dotado nem menos dotado. A diferença é que ele é um projeto, né, de vida, né? Eu acredito em empenhar parte do meu tempo na qualidade de convivência e educação do meu filho. Eu tenho pouco tempo. Muita gente fala assim, mas eu sou ocupado, eu não tenho tempo. Também não tenho. Então você está dizendo que o incentivo à leitura não vem só da escola. Não vem. Vem de casa. Porque a escola é um tempo muito pequeno. A gente não é aluno, a gente está aluno. Não é verdade? E eu acredito uma coisa, não há nada para ensinar. O pensador francês Joseph Sakoto, sobre quem eu escrevi agora há pouco, diz o seguinte, não há nada para ensinar, mas há tudo para aprender. Então o que acontece? Porque a gente tem que inocular o desejo de aprender no DNA das pessoas, né? Por que você quer saber? Só porque eu quero saber. É perguntar por que é assim, por que você pintou dessa cor, não é? Por que essa casa foi construída dessa maneira? Questionar, né? Por que essa cidade chama disso? É isso, é a curiosidade pela curiosidade. Mas por que você quer saber isso? Só porque eu quero saber, mas só porque isso me deixa mais feliz. É só por isso, porque o seu nome é esse, porque o seu nome não é aquele. Entende? Esse tipo de coisa que faz a gente feliz. Isso é o prazer, e a leitura nos traz esse prazer. Nesse momento difícil que estamos atravessando no Brasil, quanto ao extremismo inserido nos comportamentos de muitos brasileiros e brasileiras, tanto na vida real quanto no ambiente da internet, é fundamental pararmos para refletir sobre a importância do resgate de uma nova postura no relacionamento com as outras pessoas. Diante desse cenário preocupante, queremos sugerir, na nossa dica de livro desta edição, a leitura do livro Todos contra Todos, O ódio nosso de cada dia. Esse livro foi publicado pelo escritor, historiador e professor Leandro Carnal. O conteúdo desse livro pode servir de norteador para fazermos uma autocrítica severa sobre nosso comportamento no dia a dia. Leia esse livro e compartilhe essa experiência comigo. Vale muito a pena conferir. O livro Todos contra Todos, O ódio nosso de cada dia, do professor, historiador e escritor Leandro Carnal. Em 1936, no seu clássico livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda usou a expressão homem cordial para descrever o brasileiro. Ainda que defendesse a ideia de que cordial deriva da impulsividade pelo coração e não de dócil, o fato é que o historiador foi lido sob o prisma do pacifismo. É como se todos os brasileiros, todas as pessoas vivessem numa eterna paz. Esse grifo é meu. Na prática, trata-se de uma interpretação enganosa, uma ilusão nacional, uma negação dos próprios sentimentos. É o que diz o historiador Leandro Carnal nesse livro Todos contra Todos, O ódio nosso de cada dia, que eu tenho a oportunidade de apresentar para vocês. O título é inspirado no filósofo inglês Thomas Hobbes, que no século XVII defendia a violência como eixo de definição das ações humanas. A guerra de todos contra todos seria, então, inerente às sociedades. Em tempos de coxinhas contra petralhas, ódio contra mulheres, ódio contra estrangeiros e contra imigrantes, homofobia, e em tempos do politicamente correto, contra os seus críticos mais mordazes, Leandro Carnal mostra que a história e a realidade que revelam um lado sombrio do brasileiro, que costumamos não reconhecer. Somos violentos no trânsito, nas ruas, nos comentários das redes sociais e nas fofocas nas esquinas. Somos violentos ao torcer por nosso time e ao votar. Somos violentos cotidianamente. Não pense, porém, que esse livro é um livro para odiar e para você se odiar. Aqui, Leandro Carnal combina as características que o transformaram em sucesso nacional: erudição e leveza, profundidade e humor. Elas se unem nas páginas a seguir para serem saboreadas pelos leitores, como se estivessem assistindo a uma das mais famosas palestras do historiador. Um livro polêmico, provocativo e instigante, no qual ele afirma que o ódio é um dos espelhos mais poderosos para olharmos nosso próprio rosto. Que a maldade é tão próxima do ódio quanto da inveja, que a internet não criou os idiotas, mas deu energia e proteção para o ódio dos covardes. A homofobia é uma violência.
de ódio. Que impõe sofrimento não apenas a lésbicas, Gays, bissexuais, travestis e transexuais. mas também a seus familiares e amigos. Uma agressão contra mim, contra você. e contra todos nós que acreditamos num país melhor. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos homofóbicos. E a cada dia um cidadão é morto. Por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero. A SEDES, Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro, acredita que juntos somos mais fortes e que podemos dar um basta na violência. E construir um futuro melhor. Para todos nós. Não fique calado diante da homofobia. Se um de nós não tem direitos civis, então nenhum de nós tem direitos civis. Só é bom para um. Quando é bom para todos. SEDES, sua voz na luta contra o preconceito. Façam que com esse livro seja seu companheiro de cabeceira, que o ajude a refletir. Repense a sua postura perante essa realidade que vivemos e que precisamos reconstruir. Qual o futuro que vamos deixar para nossas crianças? Mas também quais as crianças que estaremos integrando para ajudar a construir esse futuro? Para Leandro Carnal, nos resta algumas saídas. O que nós desejamos e devemos desejar permanentemente: a paz, a concórdia, a total tolerância com os outros, as capacidades que eu tenho que ter de engolir a diferença, de olhar para outro que é mais velho, mais gordo, mais pobre, mais inteligente, mais burro, mais rico, o que for, e pensar ele é apenas diferente, não é melhor ou pior. Esta é a meta das metas. Na coluna Participação dos Telespectadores, contamos com alguns depoimentos de pessoas aqui de Linhares, ligadas ao ambiente da educação. Para essas pessoas, o hábito da leitura é fundamental. Assista junto comigo. A leitura, para mim, é possibilidade de descoberta de um mundo novo. Através da leitura, você transforma informações em conhecimento. É possibilidade de você conhecer a diversidade do mundo. Então, só lendo que você vai conhecer o mundo em que vivemos. Então, a leitura é fundamental para desenvolver a nossa inteligência, a nossa criatividade, eu acho que a nossa felicidade. Ler faz muito bem. Para mim, leitura é tudo. Quem lê consegue fazer qualquer coisa na vida. Então, estimule os seus filhos e amigos o hábito da leitura. E a leitura, para mim, surgiu tardiamente. A descoberta por esse amor veio já nas cadeiras de faculdade, durante a graduação. E a leitura, ela tem um sentido, para mim, transformador. É ela que nos liberta, é ela que nos acolhe, é ela que muitas vezes nos aconchega, alimenta as nossas questões, responde inquietudes, enfim, não tenho como mensurar a importância dela na minha vida, até porque isso seria impossível. Mas a única certeza que eu tenho é que é permanente e quanto mais se tem, mais a gente quer. Na coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, temos muita satisfação em compartilhar com vocês o evento de lançamento do nosso programa Sim para a Literatura no município de São Mateus, aqui na região norte do Espírito Santo. Através de uma parceria com a Academia Mateense de Letras, a AMA Letras, e tivemos o apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus. E essencial apoio institucional da TV Sim. Acompanhe junto comigo. Nesta sexta-feira, 1º dia de setembro, estivemos em São Mateus, aqui na região norte do Espírito Santo, na Arena Cultural, localizada no sítio histórico Porto de São Mateus, numa parceria com a Academia Mateense de Letras, a AMA Letras, com apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura, para a realização do lançamento do programa Sim para a Literatura, que passou a ser transmitido para a comunidade de São Mateus e região há 40 dias, através do canal Doce da TV Sim local, nos sábados ao meio-dia. O evento multicultural contou com a presença de membros da AMA Letras, dos escritores Jonas Bonamo, Sebastião Honorato e Luzinilda Martins, João Andrade e Mônica Porto, e a vice-presidente da Academia Mateense de Letras, Eliane Auer, que coordenou o encontro.
Houve apresentações de dança com o grupo do professor Marcelo Oliveira e leitura de poemas com a estudante do IFES, Maria Eduarda. O fundo musical ficou por conta do instrumentista e músico Marcão, com o grupo musical do projeto Meninos do Violão do Porto Iaraçá, coordenado por Marcão. Esse encontro comemorativo foi pautado pela presença e pela participação de estudantes, professores, gente do ambiente da educação e da cultura de São Mateus e outros simpatizantes da literatura. Muito bacana, cultura e literatura na veia. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e continuar na sua companhia. Assistam comigo a entrevista com o escritor Sebastião Honorato, de São Mateus, aqui na região norte do Espírito Santo. Eu fui trabalhar lá na biblioteca da universidade, que na CEUNES, né? Então, lidando com os livros, comecei a escrever para o jornal da universidade e os alunos gostaram e me incentivaram. Aí eu disse, eu também vou escrever um livro desse aí. E comecei a escrever o primeiro romance e daí vieram os outros livros. Nessa experiência sua como leitor, o que você começou a ler primeiro? Qual o gênero? Contos, crônicas, poesia, romance? Como é que foi isso, Tião? Mas eu comecei a ler de tudo, sabe? Li alguns livros do Jorge Amado, né? Gostei muito porque é um escritor regional, né? E li todo tipo de livros, porque inclusive eu escrevi livros para todos os gostos, né? Escrevi romance, escrevi contos e escrevi uma obra infantil. No seu dia a dia, Tião, como é que é seu hábito de leitura? Você lê de manhã, você lê à noite antes de dormir? Você tem assim, eu leio uma determinada quantidade de páginas todos os dias. Como é que funciona no seu dia a dia? Eu leio uma quantidade de páginas todos os dias. Que eu trabalho no serviço de meteorologia, eu tenho um escritóriozinho que só eu que trabalho. Aí eu vou para lá e sempre tiro um tempinho para fazer uma leitura. Essa leitura é todos os dias, num determinado horário, de manhã, à tarde, como é que é, Tião? Olha, preferência de manhã, sabe? Preferência de manhã, mas a qualquer hora do dia, quando me dá vontade, eu pego para ler. A gente sabe, Tião, que existe é muito importante que a leitura seja incentivada no ambiente da família e no ambiente da escola, né? O professor particularmente tem um papel importante nisso, mas os pais também, dentro da realidade de cada um deles, tem um papel importante em incentivar a meninada a ler desde cedo. Você tem conseguido influenciar isso no ambiente da sua família? Com certeza, porque na minha casa eu costumo ler lá no escritório, eu costumo pensar no escritório e em casa é que eu escrevo, né? E tudo que a gente faz em casa, a família presencia, né? E com certeza que os membros da família, pai e mãe, são exemplos para os filhos, né? Que eles procuram seguir naturalmente. Na sua experiência lá, trabalhando na biblioteca lá do CEUNES, é importante os pais, os tios, os avós levarem as crianças para frequentar a biblioteca, Tião? Olha, quanto é importante, né? Imagina o incentivo dos pais, incentivo dos avós. Com certeza que esses alunos vão sobressair muito mais, né? E fazer aquilo que são incentivados, né? Por sua família. Né? Tião, no seu dia a dia, quanto tempo que você tem dedicado à escrita? Você escreve todos os dias? Você escreve uma vez por semana? Até para servir de referência para telespectadores nossos que têm o interesse de ser escritor também. Rapaz, eu escrevo quando me dá vontade, sabe? Às vezes eu saio na rua, a pessoa me elogia, diz, gostei muito do seu livro. Aí aquilo desperta a vontade na gente, né? Dá motivação para a gente escrever.
Então a sua escrita ela acontece a partir desses momentos. Surge um fato novo, uma motivação, e você aproveita para não perder essa oportunidade. Com certeza aproveito sim. De madrugada, quando eu acordo, começo a pensar, né? Aproveito, faço a anotação daquilo que eu pensei, para não esquecer. É um fio, né? É um fio que se inicia, né? Eu acho que a escrita é como uma árvore que a gente planta. Na medida que ela vai crescendo, seus ramos vão se alastrando. E é assim que acontece comigo. Eu começo a escrever e, na medida que vou escrevendo, vai surgindo mais vontade de escrever, vai aparecendo mais assunto para escrever e a coisa vai se multiplicando. Os livros que você escreveu, Tião, você citou Jorge Amado, né? É uma literatura voltada muito para o regional. Qual é o foco do seu regional aqui da região de São Mateus? É a parte mais cultural? Qual é o foco da sua escrita? Olha, eu escrevi romance, o primeiro romance que eu escrevi, começa na Itália, né? Falando de 2 casais de italianos que migraram de lá para cá, né? Para fundar uma nova nação nesses intermediários de São Mateus e Nova Venécia. Tá? Então, começou na Itália, mas eu terminei falando daqui da nossa região. Ter um casal de italianos como referência para esse livro que você escreveu, tem a ver com a sua descendência? Foi uma escolha aleatória? Como é que foi? Por que a escolha desse casal? Tem a ver com a descendência de minha esposa, né? Meu sogro gosta muito de contar histórias, né? E eu disse, eu vou fazer o meu primeiro livro, baseando nisso aí, porque antigamente isso aqui era tudo matas virgens, né? Tinha muita história de índio, muita história de onça. E eu aproveitei para fazer esse romance dentro da floresta, né? E com muita aventura, com muito amor. Eu sei que foi muito aceito pela classe estudantil da cidade e por todas as pessoas que leram o livro. Trilhas da Ilusão. Fala um pouquinho sobre esse livro, Tião, enquanto eu mostro aqui para o nosso telespectador, tá bom? Trilhas da Ilusão é um romance completo, porque primeiro eu fiz uma trilogia romance, são 3 livros. Eu fiz justamente essa trilogia para facilitar o custo, né? Porque é uma dificuldade danada para a gente publicar um livro desse, né? Então eu fiz primeiro a trilogia e depois eu fiz o romance completo. Agora, essa história aí começa em Portugal, sabe? Na ilha de Funchal, em Portugal. Os principais personagens saíram de lá, os casais, né, de apaixonados, saíram de lá, corrido porque os seus pais não aceitavam, né? Devido à influência consanguínea entre eles. Então eles saíram de lá através de um navio cargueiro, que naquela época fazia transporte de Portugal para Salvador. Então, ele era marinheiro, ela fugiu no porão do navio. E pelo Oceano Atlântico, nos intermediários da ilha de Guriri, que é a nossa região. Guriri é aqui do município de São Mateus. Até para o nosso telespectador que assiste no Brasil inteiro o programa, né, via YouTube, para ele se situar daquilo que a gente está falando, tá, Tião? Foi justamente na ilha de Guriri que eu nasci, tá? Então, eles caíram no mar, sob pranchas de compensado. E foi uma aventura muito grande, né, para poder chegar até a beira. Ela que já estava grávida, perdeu seu filho em cima da prancha de compensado, né, e conta a história que saiu sangue, né, pelo mar, né, que foram atacados por tubarões, mas que os golfinhos não deixaram isso acontecer e eles conseguiram chegar até a beira da praia, né, com muito sofrimento, né, e depois que aportaram na ilha, ficaram ali, né, construíram barracas e ficaram ali, e depois eles foram descobrindo
foram descobrindo até que chegaram na beira do rio Marabicu, até que fizeram novas amizades, mas aconteceu um romance muito lindo, que esse livro fala de quase tudo, né? Esse livro fala de quase tudo, né? E é um livro muito importante, é a minha obra-prima e eu digo que é o melhor romance mateense de todos os tempos, o melhor romance mateense de todos os tempos de amor, romance de amor e de aventuras. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Agradecemos à diretoria do SESC de São Mateus por nos autorizar a utilizar o espaço da biblioteca da instituição como locação para a gravação da entrevista desta edição. Muito obrigado.